Boa noite a todos. Com muita alegria, damos aí início a mais um estudo da nossa Casa de Emmanuel, de toda segunda-feira, do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 46. E como de costume, quem faz o estudo também faz a prece inicial. Então, convido a todos para fecharmos os olhos e fazermos a nossa prece de abertura. Obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia de trabalho, de estudo e de esforço no bem. Obrigado pela espiritualidade que mantém esse estudo, que nos intui durante a explanação e que possamos estender principalmente para os hábitos do nosso dia a dia, todo o conhecimento aqui adquirido, para colocarmos realmente em prática no nosso caminho evolutivo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e o nosso capítulo de hoje é o 46, o título é Quem és? Deixa eu compartilhar a tela para que todos possam acompanhar o texto. Estão todos vendo? Então, como eu falei, o título é Quem és? E o trecho do Evangelho que nós vamos hoje conversar é o seguinte, é de Tiago. Vitor, dá para aumentar um pouquinho? Dá, deve dar sim, peraí. Dá para aumentar a letra um pouco? Melhorou assim? Obrigada. Então, vamos... Tá bom, tá jóia, obrigada. Nada. Vamos então ao trecho do Evangelho que vamos refletir hoje. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Né? Então, essa frase é esse questionamento que está na Epístola de Tiago é muito interessante, né? Porque ele faz a gente refletir sobre a nossa posição dentro da vida, dentro do nosso processo evolutivo, né? Muitas vezes a gente se coloca muito acima do que a gente realmente precisa, né? A gente esquece do nosso papel de aprendiz, do nosso papel de se colocar na posição de estar aprendendo um com os outros e não no papel de já sermos os professores, né? Muitas vezes, por estarmos muito intelectualizados, até mesmo a doutrina espírita, ela incentiva muito o estudo, né? O que é uma coisa boa, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir esse excesso de estudo e de conhecimento como algo que nos torna superiores àqueles que talvez não tenham o mesmo estudo, porque sabemos que às vezes mais importante do que o conhecimento são as atitudes, são as ações que nós praticamos. Então, muitas vezes, nós nos colocamos nessa posição de superiores, de já conhecedores de tudo e nos sentimos no direito de começarmos a julgar, né? Já nos colocamos na posição de Deus. Olha o quão soberbo nós somos, né? Porque a frase de Tiago ali é bem clara. Só existe um. Não tem dois, não tem três, não tem quatro, né? Isso quer dizer que você vê que só existe um legislador e um juiz que pode salvar e destruir, né? Então não tem dois, não tem três. O que a gente pode tirar disso aí? Nem Jesus era também juiz e legislador, né? Somente Deus, somente o ser realmente criador de tudo e de todos é que tem essa capacidade de julgar e de legislar no universo. Pode falar, já. Esse capítulo de hoje, o nosso estudo de hoje, vai ser jogado lá no WhatsApp do estudo, não vai ser? Sim, sim. Vou colocar no YouTube e depois eu boto lá também.
Ótimo, que tem algumas pessoas que precisam ouvir isso que você acabou de falar. Obrigada. Eu concordo com você, começando por nós mesmos que já estamos aqui, somos os primeiros que precisamos, com certeza. E, você vê que a frase, essa questão é forte, né? Porque no momento que ele bota que só existe um, é porque é só Deus. Nem mesmo Jesus tinha essa prerrogativa de legislar e de julgar pelo universo, né? Então, se nem Jesus tinha essa prerrogativa, como nós podemos nos sentir detentores da sabedoria e da razão e da moral para poder também julgarmos os nossos semelhantes, né? Os que se encontram, na verdade, na mesma situação em que nós estamos aqui no planeta Terra de aprendizes. E até aquela vez em que alguém falou para o Jesus que ele era bom, ele disse, não, bom é meu Pai que está no céu. Né? Nem bom ele dirá de nós, faz. né? Imagina nós, que tristeza. Oh, meu Deus. Mas Jesus era uma criatura já perfeita e consciente, tão consciente que tinha consciência da sua imperfeição perante Deus, né? E aí que dirá nós, né? Se Jesus ainda tinha consciência de ter algum tipo de imperfeição perante a Deus, que dirá de nós, né? O tamanho das nossas imperfeições. A diferença é que não temos nem metade da consciência que o Cristo tinha, né? Por isso que às vezes nos sentimos com essa capacidade de julgar os outros. Bem, deixa eu ver minha colinha aqui. É importante também a gente entender que já existe, né? Deus já colocou na consciência de cada um de nós um tribunal que se chama consciência, né? Todos nós temos um tribunal particular, um juiz particular, só que esse juiz não julga os outros, esse juiz só julga a nós mesmos. E a gente tem que dar cada vez mais ouvidos a esse juiz e menos para o juiz que a gente pensa que é, né? Que a gente quer ser o juiz dos outros e acaba não ouvindo o juiz que tem dentro da nossa consciência, o juiz que julga a nós mesmos, aos nossos atos, às nossas imperfeições. E é esse juiz que a gente precisa dar ouvidos, é esse mergulho interior nas nossas próprias imperfeições, nas nossas próprias deficiências. Esse sim é um mergulho importante que precisa ser dado por cada um de nós, para que a gente consiga ouvir as decisões, né, que o nosso juiz da nossa consciência bate o martelo. Porque muitas vezes ele dá a sentença, só que a gente não ouve. A gente continua sem ouvir e continuamos a cometer os nossos atos e ainda por cima nos preocupando em julgar e olhar os atos dos outros, né? Infelizmente, perdendo muito tempo com essas atitudes e vamos ver mais à frente, né, causando até problemas muito graves por causa disso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos dar continuidade. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia, né? Primeiro, a gente, né, se nós mesmos somos tão imperfeitos, por que a gente se preocupa tanto em ficar ali preocupados em julgar o outro, né? Se temos tanta imperfeição em nós mesmos, na nossa vida, no nosso convívio com os nossos próximos, se você for parar para pensar em todos os erros que a gente comete durante o dia, você vai ver que você já tem problema suficiente para se auto-julgar, para se auto-resolver, para se tentar resolver, e você com certeza não vai ter nem tempo para ficar olhando os erros dos outros, né? Então, esse seria um primeiro motivo para a gente não ficar perdendo tempo, para a gente se preocupar em ficar perdendo tempo olhando o defeito dos outros. E o segundo é que temos uma limitação extrema, né?
Todos nós sabemos das vidas que reencarnamos, sabemos que temos falhas das vidas passadas, e só que somos todos cobertos pelo véu do esquecimento, né, quando reencarnamos. Então, mais um motivo. Como é que você vai ficar querendo julgar os outros, julgar as atitudes, julgar quem é vítima, quem não é, sendo que você não tem conhecimento, muitas vezes, nem da sua, né, da sua própria vida e dos conflitos que você vive com aqueles que estão próximos de você, pela misericórdia do véu do esquecimento. Nós mesmos já não conseguimos lembrar de tudo que é problema nosso e que causa hoje perturbações nas nossas vidas. Que dirá nas vidas daqueles que nos cercam, né? Do vizinho, daquele que trabalha com a gente. Você vai ficar perdendo tempo julgando, sendo que você não tem conhecimento de causa nenhum. E isso a gente falando de vidas passadas, mas mesmo dessa vida também. Nós não somos onipresentes, nós não somos oniscientes. Você não vive com aquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa passa, você não sabe a relação dela com os outros, você não sabe. Geralmente a gente não sabe, como diz o ditado, da missa à metade. A gente não sabe nada e já quer sair julgando, né, o outro. De repente, se você estivesse passando por tudo que aquela pessoa está passando, você seria talvez capaz de fazer igual ou até pior. Só que não tem como, você não tem como saber, desde que aquela pessoa nasceu até o momento em que ela cometeu algum erro, algum equívoco, tudo que ela passou, tudo que de repente levou ela a cometer aquele ato, não é mesmo? Então você não pode sair perdendo tempo julgando os outros sem ter esse conhecimento. Conhecimento esse que vai ser impossível, você não vai ter, porque não é seu papel realmente julgar, não é seu papel fazer esse julgamento. É isso, mas alguém quer completar sobre essa frase? Pode falar, Flávio. Além desse que você falou, que não é o nosso julgamento, não é o nosso papel, e você falou bem claro, existem muitos estudos dentro da psicologia, da psiquiatria, da própria área médica mesmo, que essas pessoas têm muito traumas na infância e na adolescência. Entendeu? Então, ela reflete isso na fase adulta. E a gente não tem ideia do que realmente passou, né? Por exemplo, um filho que foi estuprado, né, pelo pai, né? Uma filha que foi colocada como um trabalho escravo, né? Assim, de uma maneira menos oficiosa, né? Porque tem muito tempo de trabalho forçado, né? Uma pessoa que foi agredida o tempo todo na sua infância e adolescência por motivos banais, entendeu? Então a pessoa cresce com essa revolta muito grande e isso aí vai ser espelhado no futuro. Outro dia a televisão fez uma reportagem sobre esse procedimento, esses comportamentos. Raros são, e são bem poucos, as pessoas que conseguiram, depois eles vieram na fase adulta dar o depoimento, que passaram por situações muito adversas e conseguiu dar a volta por cima. Hoje são pessoas que conseguem fazer o mais certo possível, tentam fazer o mais certo possível, mesmo sofrendo muito trauma, né, na sua infância e adolescência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem até um ditado, né, um dito popular aí, que quando você não educa seu filho, não reclama do bandido que será na frente, né, na fase adulta. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem assim, né? Tem aquele ditado que diz que pau que nasce torto morre torto. A gente sabe que também não é assim. Existe sempre uma mudança, a gente sabe até que tem pessoas dentro da nossa família, nosso meio de relacionamento, que mudou. Entendeu? Tinha um tipo de comportamento e atitude, e hoje deixou de ter. Não estou dizendo que hoje virou anjo, né? Pelo amor de Deus, ele virou santo, não é nada disso. Mas em vista do que eles faziam, né? A gente vê no dia a dia aí, muita gente realmente muda. Eu acho que a mudança é muito lenta, entendeu? Mas você vê a vontade, a força de vontade, a determinação da pessoa tentar deixar aquilo para trás. Lógico que tem muitos fatores que vão influenciar nesse resultado.
mas pelo menos já demonstrou um resultado, já demonstrou uma vontade, já demonstrou um fim, um horizonte, né? Uma luz no fim do túnel. E realmente a gente procura sempre o erro nos outros. E a gente nunca acha que nós estamos errados. O erro dos outros é sempre pior do que o nosso. E se nós olharmos para dentro de nós, a gente vai ver que a gente comete até pior do que eles. Mas é como a gente fala, a gente pode enganar todo mundo, só não engana Deus. Esse que é o problema. Então, tem muita gente que se passa por bonzinho, né? Se passa por uma pessoa bastante assim, com bastante aceitação na sociedade, mas realmente dentro de casa, no meio assim do relacionamento, essa pessoa sozinha, e realmente ela aflora alguma coisa ou muita coisa que realmente ela não está condizente com o comportamento dela quando está em reunião, quando está em sociedade. Ou seja, de uma outra maneira, ela passa uma imagem, mas na verdade a imagem dela não é essa, não é real. Né? Esse que é o problema, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bom, Flávio. Doroteia, está com o áudio desligado. Tá? A família é a nossa intimidade, né? Então, ali na intimidade as coisas afloram, porque ela não tem um controle, né? É íntimo, então as coisas não tem que fazer cerimônia, as coisas vêm à tona. E muitas vezes essas pessoas, quando têm amigos, que são amigos que ficam muito íntimos, esse lado delas também explode. E, de repente, você vê elas fazendo coisas incríveis que você nunca imaginou, por causa dessa outra imagem que ela tem, que é mais superficial, que ela aprendeu a ser externamente para poder se relacionar, para poder ter um emprego, para poder ter um progresso, mas que, na verdade, é como se fosse só um verniz. Mas não é que ela faça isso por mal, não é isso. Por isso que a gente não deve julgar. Ela não consegue ser nada diferente daquilo, e por isso que a gente não pode julgar. Né? A gente tem que ajudar, isso sim, ajudar, procurar ajudar, com reservas, né? Com reservas, porque também não pode, às vezes, até abrir sua guarda, né? Tudo vai depender do grau de abertura que a pessoa vai proporcionar, né? E também vai depender do grau da atitude que a pessoa está tomando, né? Porque aí quando entra também numa esfera criminal, aí a gente já vai entrando para coisas mais pesadas, né? Mas foi interessante que essa fala do Flávio já até abriu o que a gente vai discutir muito no estudo de hoje, que é essa separação entre o indivíduo e o erro, né? O erro, a atitude, é lógico que a gente tem que julgar, porque às vezes você vê, por exemplo, na televisão, uma mãe que matou o próprio filho. É lógico que você vai julgar que aquilo é uma atitude errada, né? Que você não deve praticar, que você não deve fazer igual. É um julgamento até normal que você faça das coisas que você lê, das reportagens que você ouve, você fazer um julgamento daquelas atitudes e até no seu bom senso entender o que é certo e o que é errado. Isso é normal. Agora a gente tem que separar o indivíduo. Muitas vezes a gente não julga só o ato, a gente julga já o indivíduo, a gente já cria qual seria a punição que ele merece, a gente já dá o veredito, né? A gente em vez de fazer essa separação entre o indivíduo e o ato, a gente já foca no indivíduo e na punição e na destruição, quando, na verdade, como o Flávio botou muito bem colocado, existe aí muitos problemas psicológicos, muitos problemas espirituais de vidas passadas, muitas dores que precisam ser tratadas, que precisam ser ouvidas. E sabemos que, muitas vezes, dependendo do nível da doença, uma encarnação certamente não vai ser possível para curar. Mas aí aquele ser humano ali, lógico, dependendo do nível, ele tem que ter algum tratamento, algum tipo de tratamento, por pior que sejam as perturbações mentais, sempre há algum tipo de tratamento possível, sempre há alguma maneira de você dar suporte, de você assessorar aquele indivíduo
para que nem que seja na próxima encarnação ele já consiga vir mais tranquilo, mais calmo, porque aí lá no mundo espiritual ele vai enxergar que mesmo ele fazendo aquele monte de atrocidade, pô, mas olha como é que a sociedade cuidou de mim, me deu uma chance, me tratou ali até o final da minha vida, mesmo eu ali completamente translocado, eu recebi um tratamento, recebi um apoio, e aquilo vai fazer com que aquele espírito, numa nova encarnação, certamente já consiga criar um corpo físico com menos deficiências cerebrais, e seja lá qual for, que vai permitir a ele uma encarnação mais sóbria, né? Com mais livre-arbítrio. E assim com todos nós, é assim que vai funcionar com todos nós. E às vezes foi até amado, né? Amado por pessoas que tinham uma generosidade de coração e poderiam, viam os aspectos bons dele e amaram ele também. E tudo isso a gente leva lá para... Isso é o grande consolo que eu acho da nosso desencarne, é o que você leva de bom daqui, das pessoas, dos sentimentos, daquilo que você viveu. É muito, muito importante isso, para aquilo nos acompanhar e passar a ser um patrimônio do seu espírito. Né? Porque o bem que eu recebo, ele fica dentro de mim. Ele entra e aquilo é uma espécie de um guia, né, que eu levo, de um roteiro. Né? É tanto assim que a gente escuta casos, né, incríveis que acontecem de pessoas que têm dificuldades e que são amadas e que, através desse amor, aquilo mexe, elas não conseguem ficar tão boas, mas aquilo mexe e elas desencarnam e aquilo vai com elas e revive. É muito lindo, acho isso tudo muito lindo. E muito difícil também para viver, né? Como é difícil. É isso aí. Né? Levando em consideração, né, que a gente... É tudo crescimento, né? É tudo evolução. Isso. Então, lembra? A própria sociedade, há muito tempo atrás, ela aceitava o duelo, né? Em vários filmes de faroeste a gente viu. Aceitava a pena de morte por enforcamento, né? Por guilhotina. A Revolução Francesa foi guilhotina, né? Então, as coisas foram evoluindo. Obviamente que ainda tem alguns países do mundo que ainda conseguem manter a pena de morte, mas isso a tendência é acabar, entendeu? A tendência é acabar porque o mundo, o planeta vai evoluir, né? Como eu sempre fico brincando aí com o pessoal, né? A gente veio lá do Uga Uga, né? A gente era lá do Uga Uga. Hoje a gente já sabe falar, sabe pensar, já sabe raciocinar, né? Já tem discernimento, um monte de coisa, né? Porque antigamente nós agíamos muito mais em cima do instinto, né? Hoje não, a gente já coloca o cérebro, a massa encefálica para pensar, né? Para trabalhar. Então é assim, a gente vai evoluir, porque tudo evolui, não adianta. Isso aí é algo que não tem como retroceder, porque tudo se evolui, desde o mundo primitivo lá, né? Desde os mundos minerais, vegetais, né? Animais, animais, tudo vai evoluindo até, como a Janete fala, até chegar antes. Né? Não tem jeito, isso é uma questão de evolução. E a própria sociedade já responde isso, né? Pelos comportamentos, pelas atitudes, já não aceita algumas coisas, né? Outras toleram alguma coisa, né? Por alguns motivos, né? Mas, em relação a essas atrocidades, a sociedade já deu um basta muito grande no comportamento do ser humano. E a tendência é realmente essas atrocidades, ou não vão acabar, lógico, mas diminuir muito, porque a aceitação já não vai ser tão forte como era antigamente, entendeu? Porque tudo vai evoluir, entendeu? O planeta vai evoluir, a humanidade vai evoluir, e os espíritos, como nós, vão evoluir também, entendeu? Como a Dora até falou, a cada encarnação a gente carrega esse amor que nos é doado, né? Então, mesmo quando você nasce num corpo, por que a gente no espiritismo é contra a eutanásia, né? Exatamente porque mesmo aquela pessoa ali em coma, com o corpo inerte, nós acreditamos que aquele espírito ali encarnado, ele está recebendo as vibrações do carinho, do cuidado e do amor que a família por ele dispensa,
Então, até o último minuto da nossa encarnação, a gente vai estar carregando essas vibrações que vão servir de instrumentos para a próxima encarnação, para já na próxima encarnação formarmos corpos melhor adaptados e que consigamos, assim, ter uma nova encarnação ainda melhor do que foi a anterior, né? Então, por isso é tão importante. Por exemplo, que você está falando, só para fechar, a Argentina, o Congresso da Argentina e o Senado aprovou o aborto. Mas muitos médicos se reuniram e falaram, tá, dentro do Conselho Regional de Medicina lá da Argentina, falou assim, eu não vou fazer jamais o aborto. Eu sou médico, a lei está lá, mas eu não irei cumprir a lei. Ou seja, já existe controvérsia, entendeu o que eu estou falando? Não, por mais que a lei... A lei permite, mas ninguém é obrigado a fazer, né? Essa mudança de difícil isso, né? A pessoa que é médico, né? Que estudou para salvar as vidas, chegar lá e acaba com uma vida de um inocente que está ali, indefeso. Ah, é bárbaro. Mas eu acho que essa questão das leis estarem cada vez mais frouxas, eu acho que isso tem um lado bom, porque é o lado do mundo de regeneração que a gente precisa provar que nós somos bons porque somos bons, né? E não porque existe uma lei que nos proíbe a ser ruins, né? Então tá aí, a lei tá aí. A lei não proíbe você de fazer maldade, mas aí é que tá, aí é que vem a prova real. Se você realmente é bom, você não vai fazer a maldade, independente se existe uma lei te proibindo ou não, né? Pode falar, Ana. É engraçado, quando apareceu essa reportagem lá da Argentina, eu vi no trabalho, né? E a minha filha estava em casa. Então, quando eu cheguei, ela falou assim, mãe, a senhora viu o absurdo da lei do aborto? Eles que têm que virar tudo jacaré, esse pessoal que aprovou isso. Eu achei tão engraçado, porque estava naquela coisa do Bolsonaro falar que ia tomar vacina, que o pessoal ia tomar vacina e ia virar jacaré, né? E ela guardou isso, mas falando assim que os congressistas que aprovaram a lei é que deveriam virar jacaré, porque era realmente um absurdo. E a gente vê assim, que realmente está evoluindo, você vê as crianças cada vez mais, né, antenadas, né, conscientes da realidade. Eu achei muito incrível. A primeira coisa que ela falou quando eu entrei em casa foi isso, do absurdo que era essa lei. Né? E assim, eu fico feliz, né, dela estar aprendendo, né, tendo essa visão, né, tão maravilhosa, né, da justiça divina, né, que nós temos que ter, né, essa... As crianças são exatamente, as crianças já estão vindo, né, a gente sabe que a cada geração vem espíritos melhores, ainda mais nesse momento de transição, e ela te provou isso, ela te mostrou que não precisa ter uma lei dizendo que o aborto é errado, pode liberar o aborto à vontade que ela vai continuar achando que é errado e não vai querer fazer, né? Então, tanto faz se está liberado ou não, porque quem tem consciência não vai fazer. Quem está consciente do que é certo ou errado não vai fazer. E esse é um dos grandes objetivos de um planeta de regeneração, né? Ter espíritos mais conscientes do certo e do errado, independente de leis que proíbam, né? De leis humanas. Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame, né? Então, certamente, né? A gente, às vezes, na nossa pressa de julgar, isso, então, agora no mundo atual, né? Que estamos aí as redes sociais que disseminam as opiniões com muito mais velocidade, se não tivermos cuidado redobrado em nossos pré-julgamentos, podemos acabar causando um problema maior do que aquele que estamos julgando, não é mesmo? Você pode julgar uma pessoa, por exemplo, e ela, de repente, nem cometeu aquele crime ali descrito, mas você já saiu acreditando na primeira, né, porque recebeu no WhatsApp, porque a sua mãe te mandou no WhatsApp, aí você já acredita que aquilo é verdade, e aí aquilo, de repente, dissemina pela sua rua inteira, e aí
Tipo, digamos que é alguém falando que a sua vizinha é uma bruxa e que mata as crianças da rua. Aí você começa a difundir aquilo pelo WhatsApp. Já aconteceu, né? Já teve casos aí em cidades pelo Brasil onde pessoas foram mortas, linchadas pelas pessoas, né, da rua, da cidade, porque rolou algum boato que a pessoa era bruxa, ou que a pessoa cometeu um crime, ou que sequestrava a criança, não sei o quê. E depois aquilo ali foi averiguado, não era nem verdade, que, aliás, mesmo que fosse verdade, as pessoas não teriam esse direito, né, de aplicar essa justiça com as próprias mãos. Mas pior ainda, casos onde depois ficou comprovado que nem verdade era, e a pessoa foi linchada, foi morta, foi assassinada pelas pessoas da cidade por causa de um pré-julgamento que resolveram fazer em cima de uma fofoca, em cima de uma notícia, como dizem hoje, fake news, né? E você vai e aplica o seu julgamento e passa aquilo adiante, vai despertando, vai incentivando o ódio, a raiva, e você acaba, imagina, aí você estava julgando uma pessoa por um crime, e você cometeu um crime pior do que aquele que a pessoa que você está julgando. Agora você é mais criminoso do que aquela pessoa que você julgou perante a lei divina, por causa de um ato inconsequente, por causa de uma falta de consciência, né, como ele bota ali, né, de um julgamento leviano, sem realmente ter a devida responsabilidade. Isso é um absurdo, né? A gente tem que ter essa consciência. Alguém quer comentar? E a velocidade da nossa atitude é maior do que a velocidade de disseminação dessa fake news aí, ou desse ato, né, desse episódio. A gente que eu estou falando, ser humano, tá? E ele praticamente ele adentra na situação. Então, ele, ao mesmo tempo, ele é vítima, ao mesmo tempo, ele é o acusado, ao mesmo tempo, ele é o juiz, ao mesmo tempo, ele é testemunha. Então, a pessoa que está ouvindo, e também como é passado para a gente, né, através da mídia escrita, falada, televisa, não tem problema nenhum, como chega para a gente, até essa capacidade de passar a informação, nós armazenamos de tal maneira que a gente consegue, ao mesmo tempo, ser tudo isso. Ou quanto nós deveríamos apenas só escutar, avaliar e calar. Mas não, a gente, ao mesmo tempo, julga, nós somos acusados, nós somos a vítima, nós somos o intermediário, ou seja, nós, dentro daquela reportagem, daquele ato, nós somos tudo. Conseguimos ser tudo e não somos nada. E aí a pessoa fica alterada, a pressão aumenta, fica ruborizada, gagueja, só